Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Portanto, está valendo aqui na 316 o nosso Somos Universitários Missionários com o pastor Marcelo Santos aqui no nosso Tarde Viva. Nessa sexta-feira, 7 de julho, vamos nessa porque o tema de hoje é interessantíssimo. O tema de hoje é show de bola e é uma pergunta que a gente vai responder aqui, né, ao longo dessa conversa com o pastor Marcelo Santos aqui na Rede 316. Antes de entrar no nosso roteiro aqui, pastorzão, a gente vai falar especificamente da religião cristianismo, religião no geral. Como é que é a sua linha de raciocínio aí? Vamos pegar religião em geral e o cristianismo também, das acusações que fazem contra o cristianismo também. Ah, entendi. Então, beleza. Pessoal, religião faz mal? Você pode participar, deixar sua pergunta, você pode deixar o seu comentário, tirar a sua dúvida aqui com a gente, tá bom? Pastor, por que a gente precisa, então, responder essa pergunta? Não é mais simples dizer que o cristianismo não é uma religião, pastorzão? A gente começa por aí? Vamos começar por aí. Pois é, essa pergunta ela surge muito no mundo acadêmico, no mundo universitário, e os nossos universitários missionários, que é para isso que o nosso quadro existe, para ajudá-los a darem testemunho de Jesus dentro da universidade, frequentemente têm que lidar com essas acusações de que a religião é uma coisa que faz mal, inclusive o cristianismo. Aquele famoso escritor ateu, o Richard Dawkins, no livro dele, Deus, um Delírio, ele dedica um capítulo inteiro a falar sobre os males que a religião cria. E aí vai falar sobre as milhões de mortes que foram causadas pela Inquisição, as guerras das cruzadas, o apoio à escravidão e também das outras religiões, né? Como, por exemplo, o islamismo, que tem os extremistas que vão e se jogam e explodem pessoas e matam pessoas. Então tem essa acusação, tem essa fala de que a religião ela é um mal, né? Que a gente, o Dawkins é um militante ateu, então ele diz, a religião foi algo que o homem inventou para melhorar a sua própria vida, mas na verdade ela prejudica a sua própria vida, porque a religião e o cristianismo, entre eles, causa morte, guerra, intolerância, destruição, tortura, inquisição e etc, e etc, etc. Hoje em dia a gente vê muito na política movimentos religiosos que causam também inquietação no meio político e brigas e guerras e distúrbios. Então muitos ateus vão militar por esse caminho e vão nos acusar desse caminho. Tem também um outro viés que é assim, que ficou muito popular a partir de Freud, porque o Freud, ele fala, o pai da psicanálise, ele falava que a religião é uma neurose. A religião é um tipo de doença mental, em que a pessoa fica delirando ao imaginar um ser superior que não existe, e por isso ela fica adoecida. E por causa da religião, a pessoa fica reprimindo os seus desejos, e por isso ela adoece. Por isso a religião faz mal. Tem muito cristão que canta uma música que fala exatamente isso sem saber, que é a música Imagine, de John Lennon. Não vou cantar aqui porque senão o YouTube nos corta por causa de direitos autorais. É verdade. Mas a letra da música Imagine, muito famosa, uma das músicas mais cantadas e famosas do mundo, fala assim, imagine um mundo onde não existe religião. Imagine um mundo onde não existe nem um céu depois de morrer e nem um inferno. Imagine um mundo onde não há crenças. Esse seria um mundo maravilhoso, todo mundo daria as mãos um ao outro. A gente às vezes canta e ouve e acha bonita, mas a mensagem é essa, um mundo sem religião, um mundo sem fé, é um mundo onde as pessoas poderiam dar as mãos, ser tolerantes, ser amigas, e haveria paz e haveria harmonia. E aí, voltando à pergunta inicial, se não seria mais fácil a gente simplesmente dizer não tenho nada a ver com isso, porque cristianismo não é uma religião. É um modo de lidar com a questão.
Parece uma boa saída. Eu mesmo já dei esse argumento muitas vezes. Eu mesmo já conversei com outras pessoas dizendo assim, realmente a religião, ela causa todos esses males que você está me dizendo, realmente a religião faz mal, mas o cristianismo não é religião. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é uma coisa, a religião é outra. Tem um fundo de verdade nisso? Tem, porque o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. E já já a gente vai ver isso. Já já a gente vai ver em que o cristianismo é diferente das outras religiões. Mas eu me pergunto, começo perguntando o programa de hoje, me perguntando, se essa resposta a quem vai nos perguntar, se ela resolve o problema. Por quê? Será mesmo que o cristianismo não é uma religião? Quando a gente vai lá para Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos a única parte da Bíblia em que a palavra religião é mencionada. Então, está mencionada. Então, existe religião na Bíblia. E o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 26 e 27? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que esses versículos nos dizem à primeira vista, logo de cara? Primeiro, religião existe algo, existe um fenômeno, existe uma coisa no nosso mundo que se chama religião. E segundo, essa religião pode ser boa ou pode ser má. Essa religião pode ser pura, imaculada, ou pode ser uma religião vã. Vamos então para o dicionário. Fiz uma pesquisa rapidinha aí no dicionário online e vamos ver qual é a definição de religião. Todo mundo sabe, religião vem do latim, religio, que vem de religare, mas na nossa linguagem, no dia a dia, o que é religião? Primeiro, significado: crença na existência superior de um poder sobre-humano do qual o crente se considera dependente. Segundo, conjunto de preceitos, práticas e rituais pelos quais se manifesta essa crença. Terceiro, culto prestado à divindade. Quarto, cada uma das diferentes doutrinas humanas que propõem uma explicação para a origem, ordenação e destino do universo. Quinto, reverência ou respeito às coisas sagradas. Sexto, sentido figurado, devoção, grande dedicação. Sétimo, sentido figurado também, crença. E oitavo, sentido figurado, escrúpulo. E aí, Nayan, quando a gente olha essa definição da religião, a gente é obrigado a entender que o cristianismo é, sim, uma religião. Vamos ver ponto por ponto. Religião é a crença na existência superior de um poder sobre-humano do qual o crente se considera dependente. O cristianismo crê num poder sobre-humano do qual nós somos dependentes? Sim. Religião é um conjunto de preceitos, práticas e rituais pelas quais se manifesta essa crença. Nós, cristãos, temos práticas, temos rituais, temos cultos onde a gente... culto prestado à divindade, temos cerimônias? Temos. Temos uma doutrina que propõe uma explicação para a origem, a ordenação e o destino do universo? Temos. Temos devoção e grande dedicação ao nosso Deus? Temos crenças? Temos escrúpulos, coisas que a gente faz e que a gente não faz por causa da nossa crença? Sim. Então não tem como fugir. Não tem como a gente pular da questão, evitar a questão e dizer, não, cristianismo é outra coisa. Cristianismo é uma religião. E não seria possível viver o cristianismo sem essa prática religiosa. Porque a gente sabe que a religião, ela é a tentativa do homem de chegar até Deus, não é verdade? É o homem como que construindo uma escada para tentar chegar a Deus. O evangelho não. O evangelho é Deus chegando até o homem através da pessoa de Jesus. Porém, a partir do momento em que a gente recebe o evangelho, que o evangelho muda a nossa vida, nós passamos a ter uma prática religiosa.
nós nos reunimos para adorar, nós temos a palavra que nos dá os preceitos para a nossa vida, nós acreditamos, nós edificamos a nossa vida com esse respeito a esse poder superior. Nós todos falamos a mesma linguagem, nós todos nos reunimos, nos congregamos. Sem esses elementos, não dá para a gente viver o cristianismo. E será que se a gente tirasse todos esses elementos religiosos, o cristianismo ainda seria cristianismo? Sem doutrinas, sem rituais, sem cerimônias, sem regras, sem ajuntamento? Acho difícil. Então, a gente não precisa ir tão longe na nossa argumentação para dizer que o cristianismo não é uma religião. E não dá para fugir da questão dessa maneira. Existe um fenômeno no mundo chamado religião. E uma dessas religiões é a religião cristã. Então, a gente tem que encarar essas acusações que são feitas às religiões e ao cristianismo também, e tentar responder a essas acusações ponto por ponto, lidando com cada uma dessas questões. Acho que o caminho é por aí. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Perfeito, pastorzão. Perfeito. 3 horas e 23 minutos aqui na 316. Introdução feita aí. Você pode, mais uma vez, né? Lembrando que você pode deixar sua pergunta, você pode deixar o seu comentário. Importante demais a gente ter a participação dos nossos ouvintes nessa tarde especial aqui na 316. Quero logo dar as boas-vindas aqui pro meu querido pastor Francisco Rosa. Pastor Nayan, pastor Marcelo, estamos aqui na arrumação do Arraial do Povo de Deus e conectados no Somos Um. Pronto. Que bênção! Maravilha! Obrigadão, pastor Marcelo, bem-vindo, meu irmãozão. A festa vai ser boa aí, hein? Temos também a Miriam. Boa tarde, pastor Nayan, pastor Marcelo. Deus abençoe vocês e todos os ouvintes. Mais uma tarde. Boa tarde, Miriam. E aprendizado da palavra de Deus, né? Estamos juntos, Miriam Rezende, PIB de Coelho da Rocha, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. É sempre bem-vinda por aqui, viu? Miriam de Rezende, brigadão, minha irmã. 3 horas e 24 minutos aqui na 316. Pastor, a próxima pergunta é a seguinte: como responder quando nos acusam, na verdade, né, sobre os diversos crimes históricos em nome da religião? Porque tem, né, pastorzão? Tem sim. As primeiras coisas que vêm à nossa mente são as cruzadas, que aconteceram lá na Idade Média, em que reis católicos patrocinaram expedições militares para libertar lá a Terra Santa. Então, os soldados foram levando cruzes e levando as bandeiras em nome do Evangelho, fazendo guerra para libertar ali aquelas terras que estavam sob o poder dos muçulmanos, né? Tem a Inquisição, em que também na Idade Média as pessoas eram julgadas e foram mortas na fogueira por não seguirem os preceitos da Igreja Católica, inclusive irmãos nossos como o João Hus e o João Wycliffe, que foram pré-reformadores, eles foram mortos em fogueiras, né? Eles foram mortos, executados, muita gente morreu. E não adianta a gente dizer, quando você está na universidade ou no local de trabalho e vem alguém dizer assim: as cruzadas, a Inquisição. Aí não adianta muito a gente dizer, não, mas eles foram os católicos, eu sou evangélico. Porque está tudo no mesmo bolo, é cristão. É o cristianismo. A gente precisa ter uma certa posição para responder a essa questão do ponto de vista geral, até porque também houve, além das cruzadas, além da Inquisição, também houve monstruosidades e coisas erradas cometidas por protestantes ao longo da história. Uma delas é o apoio que algumas igrejas protestantes deram para a escravidão. Havia membros de igrejas que eram donos de escravos e defendiam isso, defenderam até o final, né? Precisaram ter uma guerra para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Então, não adianta você só dizer isso é só dos católicos, isso não é comigo. Temos também coisas a dizer a respeito disso. Porém, é preciso entender também que há um uso político desses fatos históricos que aconteceram. Existe um número inflacionado dessas coisas que aconteceram. A gente vê, por exemplo, quando se fala sobre as cruzadas ou quando se fala sobre a Inquisição, fala-se assim, milhões de mortos. A igreja cristã
assassinou milhões de pessoas na Inquisição. E a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim. Tem um texto do Reinaldo Azevedo, eu já mencionei isso num dos programas nossos, em que ele disseca, ele procura dissecar os números da Inquisição, porque a impressão que dá é que a Igreja Católica dizimou a população da Europa. Muita gente foi morta na fogueira. E aí ele foi pesquisar, e uma pesquisa que foi feita fala que a Inquisição na Espanha, que durou vários séculos, de 1540 a 1700, ela teve 44 mil julgamentos. E os acusados, os condenados à morte, foram apenas 1,8% de todos esses julgamentos. Foram 804 pessoas. Desses, 13 foram condenados sem ter sido mortos, porque não sabiam onde as pessoas estavam. Na famosa caça às bruxas, teve 125 mil processos de caça às bruxas, e houve a condenação a 59 pessoas. 59 bruxas foram mortas, e 36 na Itália e 4 em Portugal. E aí a propaganda fala que houve milhões, né? Em 930 sentenças que um determinado inquisidor pronunciou, em 15 anos, houve 139 absolvições, 132 penitências e 42 entregas ao braço secular, que era a condenação à morte. Quando a gente olha assim, ainda assim, pessoas morreram. Ainda assim, pessoas foram mortas por não crerem no que a igreja dizia. Verdade. E isso não deveria acontecer, principalmente por se tratar de cristãos, porque o ensinamento de Jesus nunca foi esse. O ensinamento de Jesus sempre foi da pregação do evangelho e da crença voluntária. Quem cria deveria fazer parte da igreja. Mas, quando a gente coloca isso historicamente, a gente compara, por exemplo, com outros massacres, como, por exemplo, da Revolução Francesa. Estávamos falando ali de 800 mortes, né, 300 condenações. A Revolução Francesa matou em um ano entre 16 a 40 mil pessoas. Revolução Francesa. Fidel Castro fuzilou sozinho 17 mil pessoas. O Mao Tse-tung, da China, matou 70 milhões. O Hitler, 6 milhões. O Stalin, 25 milhões. Então, quando a gente compara as coisas, a gente não cai nessa ingenuidade de pensar que o cristianismo é um grande mal do mundo, que o cristianismo matou milhões de pessoas. Não foram milhões, não chegou nem a milhares. Tá? Isso é um ponto. Outra coisa importante da gente entender é que essas revoluções que mataram muito mais gente foram revoluções ateias. A Revolução Francesa foi uma revolução ateia. Em nome da razão, em nome da liberdade, em nome do humanismo, matou-se milhares e milhares de pessoas. Um dos lemas dos revolucionários era, inclusive, assim, enforcar o último rei com as tripas do último padre. Essa era a ideia. E aí elas queriam exterminar realmente totalmente a religião, não conseguiram, mas tentaram. Então houve um banho de sangue na França, lá no final do século XVIII. A gente vê também outra revolução ateia, a Revolução Soviética, lá do Stalin, que matou milhões de pessoas, tudo em nome de um ideal não religioso, de um ideal ateísta. Temos o exemplo da eugenia. Você já ouviu falar de eugenia, Nayana? Não. A eugenia foi um movimento científico baseado distorcidamente nas ideias do Darwin, em que se queria melhorar a raça. E aí, muitos negros... Não, isso aí... Não, isso aí... Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitos negros eram esterilizados, porque se achava que a raça negra era uma raça inferior. Pessoas doentes mentais eram isoladas da sociedade e esterilizadas ou deixadas para morrer, porque se queria usar a ciência para aperfeiçoar a raça humana, que deu depois em muitas das ideias aproveitadas pelo Hitler no nazismo. Então, tudo isso são coisas horrorosas
que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com a mentalidade de uma crença num ser superior. O resumo que a gente pode fazer é que o homem não mata porque é religioso. O homem mata porque é mau. O homem mata porque é mau. E aí ele vai arranjar motivos para matar. Seja a religião, seja a ciência, seja a política, seja o dinheiro, seja o ciúme. Ele vai achar motivos para matar, para fazer violência, para exercer o poder. A religião é um caminho por onde esse ódio pode passar, mas não é que a religião provoca a maldade humana. Né? O ser humano é mau. Isso o cristianismo já diz. Isso o evangelho já diz. O homem é pecador, o homem é mau e ele precisa da graça de Deus para ser redimido. Beleza, beleza. 3 horas e 33 minutos aqui na 316. Gente, olha só. Recebi aqui, pastorzão, antes de ir para a próxima pergunta, um áudio muito legal do pastor William, que está lá em Santa Catarina com os voluntários da Ação Jesus Transforma. Opa, Jesus Transforma, que maravilha. Vamos ouvir aqui o pastorzão trazer um abraço aqui, um recadinho pra gente. Nayan, meu querido, nós estamos aqui em Biguaçu, os voluntários da Ação Jesus Transforma. Estamos aqui, nos preparando para sair. Enquanto a gente espera o transporte, estamos aqui ouvindo você e o pastor Marcelo fazendo a programação ao vivo aqui, falando como lidar, né, com essas pessoas aí que dizem que o cristianismo foi aquele que é responsável por causar guerras e tantas outras coisas. Então manda um alô todo especial para os voluntários que estão aqui, ó. Aqui tá frio, Nayan, tá gelado, mas o povo tá animado para ir pra rua, viu? Imagino. Deve estar muito frio lá. Qual é o nome da cidade mesmo? Você lembra aí, pastor? Biguaçu. Biguaçu, isso aí. Isso, alô povo, alô povo dos voluntários da Jesus Transforma Biguaçu. Que Deus abençoe vocês, estejam preparados para responder a todos que pedirem a razão da esperança que há em vocês e vão esquentar essa cidade aí com o fogo do Espírito Santo. Amém, amém, é isso aí. Um abraço, pastorzão. Pessoal do Jesus Transforma aí, muito legal ter a companhia de vocês. Bom trabalho aí, viu? Que Deus possa os usar muito nesse tempo. 3h34 aqui na nossa rede 316, 3h34, seguindo aqui nas nossas perguntas. Hoje o tema está muito especial, religião faz mal? E aí, o que você acha? Pastor William acabou de dizer que lá tá 22 graus, hein? Tá delícia. Não tem que tá muito frio, não. Aqui em Pedro Canário hoje tá 25, 26, então... Tá ótimo. Não, frio não, mas... Aliás, pra Santa Catarina, né? Santa Catarina normalmente é muito frio lá, muito. Vamos lá. Eu queria saber, pastor Marcelo, a crença absoluta em alguma coisa não leva ao fanatismo e à intolerância? A crença absoluta, pastor Marcelo? Isso é um argumento que é muito usado, principalmente depois do 11 de setembro de 2001, né, que eu que sou mais velho, lembro muito bem onde eu estava quando eu via os atentados nas Torres Gêmeas lá de Nova York. Surgiu na mente popular, no consciente coletivo, aquela ideia assim, olha, essas pessoas que pegaram aqueles aviões, sequestraram aqueles aviões e jogaram esses aviões naquelas torres, matando milhares de pessoas, fizeram isso porque eles têm uma crença absoluta, eles são fundamentalistas, eles têm a crença absoluta de que Deus, Alá, exigia isso deles. E aí o raciocínio que surgiu na comunidade em geral, na comunidade ocidental, é o seguinte, olha, é perigoso ter crenças, porque a pessoa que tem uma crença absoluta em alguma coisa, uma pessoa que sabe com certeza o que Deus quer e qual é a verdade, essa é uma pessoa que você não tem diálogo com ela, porque ela está absoluta, ela está convicta do que ela quer e ela pode, inclusive, fazer barbaridades como se matar e matar os outros por causa da sua crença absoluta. Então, a crença absoluta, a crença na verdade é algo assustador, é algo perigoso. Só que isso, né, é uma bobagem, porque durante milênios, a grande maioria da humanidade sempre teve crenças absolutas. Seja o índio lá na Amazônia, seja o chinês, seja o europeu, seja o africano,
99% da humanidade tem crenças absolutas, tem crenças nos seus deuses ou nos espíritos, nas tradições que são passadas e crê naquilo, não crê em outra coisa. O ateísmo e o agnosticismo e a dúvida são coisas muito recentes da história humana e sempre foram muito minoritárias. Mesmo no meio acadêmico, vamos falar por exemplo, do Brasil, você não encontra na universidade mais de 50% de ateus. Você encontra 5%, talvez, 10%. A grande maioria da humanidade crê em Deus, crê em deuses, crê em verdades absolutas. E a maioria da humanidade é pacífica. A maioria da humanidade não sai matando os outros por causa de suas crenças religiosas. Nunca foi no passado e também não é assim. Aí alguém pode dizer assim, mas esse fanatismo religioso pode tornar as pessoas massa de manobra. Sim, a gente vê isso muito acontecendo. A gente vê isso na mistura da política com a religião, por exemplo. Quando se começa aí político no púlpito e pregador no palanque, começa a ter uma mistura que não é boa e é perigosa. Isso acontece sim, mas não acontece só no meio religioso, não. Ideologias políticas também geram fanatismo, preconceitos também geram fanatismo, motivações econômicas, patriotismo gera fanatismo, até futebol mata-se por causa de futebol. Você mata, espanca o outro por causa de um time. A questão não é a verdade, eu creio nisso absolutamente, eu creio que isso é verdade e é por isso que eu sou perigoso. Não é isso. Você não precisa acabar com a verdade para ter tolerância. O pensamento dessas pessoas é, se ninguém tiver certeza de nada, se todo mundo for relativista e tiver dúvidas sobre se existe céu, se existe inferno, se a Bíblia é a palavra de Deus, se não é, se as pessoas tiverem dúvidas, as pessoas não vão ser violentas. Só que isso simplesmente não é verdade. Além disso, não é possível. Não é possível eliminar a crença, não é possível eliminar a verdade. As pessoas sempre vão acreditar naquilo que elas acreditam. E elas não acreditam naquilo que elas não acreditam. Até os secularistas têm crenças. Até os relativistas são firmes no seu relativismo. Quando alguém chega para a gente e fala assim, você não pode dizer que só o cristianismo é verdadeiro. Aí a gente diz, não, mas é só o cristianismo que é verdadeiro. É só Jesus que é o caminho para o céu. Não, você não pode. Você está sendo intolerante. Você está impondo a sua crença sobre os outros. Aí eu digo, e o que você crê? Não, eu creio que todos os caminhos levam a Deus e que todas as religiões são válidas. Aí eu respondo para essa pessoa, isso é o que você crê. E você está querendo impor a sua crença sobre mim. Você está querendo impor o seu relativismo sobre mim. Então todo mundo faz isso. E é do jogo fazer isso. Você crê naquilo que você crê e você vai tentar convencer o outro do que você crê. Normal. A violência é que deve ser combatida. Então mudou-se o foco. Em vez de se combater a violência, em vez de se combater o crime, em vez de se combater a maldade, tem um grupo de pessoas tentando combater a verdade, como se a verdade fosse perigosa. Mas além de a verdade não ser perigosa, porque o que causa o comportamento humano maligno é a maldade do coração e não a crença na verdade, além disso é impossível eliminar a verdade, porque todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo tem um comprometimento absoluto com alguma coisa, seja uma ideologia política, seja um sonho de prosperidade econômica, seja um amor por uma pátria, por um time de futebol, como eu falei, o próprio relativismo também é uma crença. Eu já tive experiências de ser perseguido e de ser tratado com intolerância por professores que eram relativistas, por professores que diziam, não existe verdade absoluta, mas você tem que colocar na minha prova aquilo que eu falei para você colocar. Não podia colocar outra coisa, tinha que ser a verdade relativa, entre aspas, dele. O ponto, a gente sempre volta para o mesmo ponto. As pessoas não matam porque são religiosas, elas matam porque são más. E essa pessoa má pode ser um professor de Harvard, pode ser um pastor que mora no Meia, pode ser qualquer um.
porque a maldade está no coração do homem. A questão não é ter ou não ter crenças absolutas. A questão é o que você faz com essas crenças absolutas. O que você faz com essa verdade absoluta? Porque no centro, no coração dessa religião que nós conhecemos e que se chama cristianismo, existe a verdade absoluta de que Deus é amor e de que Deus quer salvar. E de que o caminho que Deus escolheu para salvar o homem foi através do sacrifício do seu próprio filho. Ou seja, Jesus não veio para condenar, Jesus não veio para matar, Jesus veio para morrer. E para, com sua vida, comprar pessoas para ele. Para, com sua vida, tirar a dívida do pecado e abrir o caminho para Deus. Essa é a crença, esse é o valor, a verdade central do cristianismo. Então, eu vou crer absolutamente nessa verdade e eu vou procurar viver de acordo com ela. Às vezes eu vou falhar, mas quando eu estiver falhando, eu vou estar negando a minha fé. Aí eu preciso me arrepender e voltar para a minha fé absoluta, para a minha crença absoluta na verdade da palavra de Deus. Show de bola, esclarecidíssimo. 3 horas e 44 minutos aqui na nossa rede 316, 3h44. Deixa eu dar uma olhada aqui na galera, ver se tem alguém passando por aqui. Não atualizei ainda aqui as nossas mensagens. Nós temos aqui a Deise Tenório, Igreja Batista Central do bairro da Luz, Nova Iguaçu. Estou gostando muito. Uma verdadeira aula. O que vocês pensam a respeito da polêmica envolvendo um pastor e cantor famoso que está sendo acusado pela mídia de incentivar os fiéis a incitar a Inquisição, entre aspas, né, contra as pessoas que vivem na prática da homossexualidade? E aí, isso. Pastor? Vou falar sobre isso e vou dar os nomes aos bois, porque como é um fato público, notório, é uma pessoa pública, ele não falou numa comunicação pessoal, é o pastor André Valadão, da Igreja da Lagoinha, e ele, numa das mensagens dele, ele falou assim, o início foi correto e a intenção foi correta, ao dizer que nós, como cristãos, não devemos aceitar como normal aquilo que Deus condena, que é a prática homossexual. E que, segundo ele, o discurso dele foi: tudo começou a dar errado quando nós, como sociedade, aceitamos como normal o casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí, o André Valadão vai e fala assim, olha, Deus, é como se Deus estivesse falando assim, né? A minha vontade é de acabar com tudo e começar tudo de novo, igual eu fiz no dilúvio. Né? No dilúvio eu matei todo mundo e comecei de novo, mas não posso fazer isso, porque eu já coloquei o arco-íris no céu. Eu já me comprometi comigo mesmo que eu não ia mais destruir. Então, ele falando como se fosse Deus. Minha vontade era acabar com tudo e começar tudo, mas eu não posso. Agora é com vocês. Então, quando ele fala uma frase dessa, tem uma coisa muito importante na época. A Bíblia diz lá em Tiago, né? Aquele que deseja ser mestre tem que tomar um cuidado redobrado. Tá? Vou até ler. Tiago, capítulo 4. Ou é o 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Sabemos que seremos julgados com mais rigor. O mestre ele é julgado com mais rigor. O André Valadão sabe que existe uma guerra cultural muito grande sobre essa questão da homossexualidade. E ele resolveu partir para cima e dobrar a aposta nessa guerra. E ele está conclamando ali as igrejas a realmente se posicionar. Ele já tinha pregado uma outra mensagem, ele tinha feito a mensagem Deus odeia o orgulho, e na apresentação dele o orgulho estava com as cores do arco-íris, que representa o movimento homossexual, ou seja, e tudo essa mensagem, nada disso é por acaso, né? Principalmente na nossa era das comunicações virtuais e visuais, tudo transmite uma mensagem. Então ele não estava apenas dizendo Deus odeia o orgulho de forma geral, não, Deus odeia o movimento
LGBTQI, o movimento de considerar como certo aquilo que Deus considera errado. Até aí tudo bem, tanto é que fizeram uma acusação contra ele de homofobia por aquilo, e o juiz declarou, não, isso aí está dentro dos limites da liberdade religiosa. Porém, quando o pastor André Valadão, no meio de uma mensagem, diz Deus, a vontade de Deus era destruir tudo, matar tudo e começar de novo. Deus não vai fazer isso. Agora é com vocês. Não há... Se um maluco ouve isso e sai do culto e mata um homossexual, porque você, as pessoas, 90% das pessoas que são normais podem entender o que ele quis dizer. Ah, entendi. Ele não está mandando a gente matar, ele está mandando a gente não se conformar com a situação. Ok, mas se 10% de malucos faz isso, ele é responsável. Porque ele precisa ter o cuidado com o que ele fala e como ele fala. Não basta apenas ele dizer, não tem nada aqui no que eu digo que provocou isso. Tem, porque a linguagem nunca é num vácuo. A linguagem, ela também é dita daquilo que não é dito. E aí ele veio depois para esclarecer, ele mandou um vídeo depois, mas o estrago já estava feito. Então, agora ele vai precisar se ver com a justiça, porque isso aí já não é mais uma questão de liberdade religiosa, porque toda liberdade ela tem a liberdade dentro da responsabilidade. Nós temos a liberdade garantida pela nossa Constituição de dizer a prática homossexual é pecado. Ok, vamos lutar para manter essa liberdade, mas se uma mensagem dita de uma determinada maneira pode provocar um crime, isso pela nossa Constituição, pela nossa legislação, isso é um crime. Isso é uma incitação ao crime. Então, existe sim a gente não pode ser ingênuo também, porque nisso aí começam a surgir a pressão para dizer que nós devemos aceitar a prática homossexual e que nós devemos dizer que não é pecado, e não, a gente precisa afirmar o que a Bíblia diz, sim, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o pastor André errou ao falar o que ele falou do jeito que ele falou. Ele errou, sim. Ele tem sido, na minha visão, muito corajoso ao abordar esse tema de forma tão veemente, assim. Ele praticamente declarou guerra contra o homossexualismo, né? Até aí, entre aspas, tudo bem, porque nós somos contra o pecado, né? Amamos o pecador, mas a gente não vai nunca ser conivente ao pecado. Agora, o que o senhor falou é interessante, porque talvez nessa vontade, né, de combater isso e tal, porque imagino que causa uma revolta, né, por parte de líderes, principalmente, que lidam com pessoas, que sabem a guerra que e você querer combater isso e tal, às vezes foge do seu controle de linguagem e até mesmo emocional, e aí acaba saindo palavras que não eram para sair, ou mal colocadas, né? O Iago Martins... Isso que aconteceu, né, com o André Valadão. A intenção boa, né? Ele tá realmente, né, querendo fazer com que o povo cristão entenda a gravidade de tudo isso que está acontecendo, todo esse movimento, mas aí uma palavra mal lançada acaba aqui, né, estragando meio que a situação toda, né? O Iago Martins, ele falando sobre essa pregação anterior do Deus odeia o orgulho, ele fala assim, um dos problemas do André Valadão é que ele não sabe diferenciar o movimento LGBTQIA+, com a pessoa que está na tentação ou na prática homossexual. Ele mistura tudo. Uma coisa é um movimento organizado que quer normalizar aquilo que não é normal. Nesse movimento, a gente tem que bater. A gente tem que dizer, não é certo, isso contraria a palavra de Deus. Aquela pessoa que tem o famoso orgulho de ser ou de fazer e que quer normalizar, isso está errado. Mas ele não leva em conta
milhares de pessoas que sofrem com essa tentação, com esse impulso e querem mudar, com pessoas que estão em dúvida sobre a sua orientação sexual e querem uma resposta, querem uma luz, sobre pais que têm filhos homossexuais. Quando ele fala uma mensagem desse, ele está ferindo todas essas pessoas. Né? A pessoa, às vezes, que entra na igreja em busca de uma luz, eu quero mudar de vida. Será que essa palavra do evangelho, eu estou nessa prática, mas eu quero mudar, eu quero me libertar? Aí vem uma mensagem de que Deus quer matar e que a igreja tem que fazer essa obra. É complicado, pastoralmente falando. Né? Aí a gente sai daquela famosa frase de amar o pecador e odiar o pecado e fica só com ódio mesmo, tanto do pecador quanto do pecado. Né? Acaba sendo muito complicado, errado. O pastor Francisco chegou aqui também comentando, né? Muito bom e sério esse assunto, né? Tá aqui comentando. Nós temos a Marta Cabral também, lá de Gandu, que deixou um áudio aqui pra gente ouvir. Vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio da Marta. Fala, minha irmã. Que bom. Nayan, que maravilha, que bom, pastor Marcelo, tratar desse assunto e tratar de forma séria e falando, né, a verdade com relação à fala lá do pastor. Porque às vezes as pessoas ficam distorcendo, dizendo que não foi bem isso que disse, e aí as coisas se complicam, né? Então a gente precisa dizer o que a Bíblia diz e como a Bíblia diz. Aqui é Marta Cabral, direto de Gandu, Bahia. Obrigado, Marta. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Reurandi. Estou gostando do assunto. Deixa eu ver aqui. Meu patrão Ronaldo de Carvalho, Jonathan, irmão Euclides, estamos antenados, né? Somos de Teixeirópolis em Rondônia, né? Obrigado, Reurandi. Deus abençoe Deus abençoe vocês aí, galera do trabalho, acompanhando a gente em Teixeirópolis. Temos também aqui o Roger Zengo participando. Boa tarde. Diálogo que eu vi na internet. Não existe verdade absoluta nem certezas. Aí a outra pessoa diz: você tem certeza absoluta disso? Isso. Boa, é uma excelente resposta. É isso aí. Boa, Roger, boa. Temos o Valnei também ouvindo a gente lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Né? Colocou aqui um missionário com 25 graus achando que tá frio. Aqui em Conquista tá 18. E tá um frio. Vitória da Conquista é frio, né? É verdade. A pessoa fala, eu moro na Bahia, mas tá no frio. Ali é 1.000 quilômetros acima do nível do mar. 1.000 quilômetros não, perdão. 1.000 metros. Uhum. 1 quilômetro. Ele falou que à noite... noite anterior morreu um idoso de tanto frio lá em Conquista. Nossa. Eita, tristeza. Eita. Era morador de rua, né? E a pessoal da igreja lá tá com a campanha de 100 cobertores para poder espalhar lá na cidade. Muito legal essa iniciativa. Aí ele já mandou as sazonais de hoje aqui também, né? Dia 7 de julho, dia do chocolate, dia voluntário social, dia do refrigerista. Nem sabia que existe esse... Nem eu. Parabéns a todos os refrigeristas. Refrigeristas. Muito bem, ele colocou assunto muito bom aqui também. A Ângela passou por aqui deixando boa tarde também. A Selma Rema da TIB em Barra Mansa do Rio de Janeiro. Estamos na ação Jesus Transforma em Biguaçu, em Santa Catarina. Oremos pela conversão de almas ao Senhor Jesus. Obrigado, amém. Selma. Bom trabalho para vocês aí, Selma. Valeu pela companhia. Bom, 3h57, pastorzão, 3 horas e 57 minutos. A nossa próxima pergunta aqui é a seguinte. Você que chegou agora, a gente está falando sobre um tema, religião faz mal? Esse é o tema de hoje, tá bom? O que acontece, pastor Marcelo, quando a religião se torna religiosidade? Sim, essa é uma boa pergunta, porque existe sim a diferença entre religião e a religiosidade. Como a gente já viu, o evangelho é uma religião, ok, mas ele é diferente de todas as outras religiões. Primeiro, porque ele é verdadeiro. Né? A diferença do evangelho das outras religiões é que o evangelho é a religião verdadeira. Segundo,
ele desce do céu a nós. Não é a gente indo até Deus, mas Deus vindo até nós. Porém, a partir do momento em que a gente recebe o evangelho, que a gente crê na mensagem salvadora, que a gente se entrega a Jesus, a gente passa a praticar uma religião, a chamada religião cristã. E aí, vou ler novamente o versículo de Tiago 1, 26 e 27, para a gente ir mais a fundo dessa vez nesse versículo. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago aqui está nos dizendo que você pode praticar uma religião vã, falsa, ou você pode praticar uma religião pura que agrada a Deus. Como é a religião que agrada a Deus? Primeiro, é uma religião que guarda a língua. Ou seja, você controla a sua língua. E aí a gente volta ao caso lá do pastor André Valadão. O uso da língua, a maneira como você vai falar, aquilo que você vai dizer, aquilo que você deixa subentendido também faz parte da sua comunicação. Tudo isso está em você refrear a sua língua, não usar a sua língua como uma arma de destruição. A segunda coisa, cuidar dos necessitados. Visitar os órfãos, visitar as viúvas, cuidar do fraco, cuidar do oprimido. Isso é uma religião que agrada a Deus. E a outra coisa é se guardar da corrupção do mundo. Se guardar do pecado. Não é porque todo mundo está pecando que eu vou pecar também. Não é porque todo mundo está fazendo e que os tempos são outros e aí agora vale o que antes não valia. Não, eu vou me guardar da corrupção do mundo. Então, a gente começa a ver que é possível a gente, mesmo depois de ter sido convertido, é possível a nossa religião degenerar numa religiosidade. Se eu não guardo a minha língua, se eu não ligo para as pessoas, se eu não ligo para as necessidades das pessoas, se eu também não estou nem aí em me proteger do pecado, se eu caio em toda a tentação, se eu vou na direção da tentação, eu estou praticando uma religiosidade. Qual é a característica da religiosidade? É uma religião sem a verdade de Deus, sem o amor de Deus e sem o poder de Deus. Por quê? A religião sem a verdade de Deus é a heresia. A gente vê em todo o texto do Novo Testamento o cuidado com as falsas doutrinas, o cuidado com os falsos mestres. A todo momento, desde a época do livro de Atos, já surgem os falsos mestres com falsas ideias, com novas doutrinas. Não, não é bem assim. Jesus morreu, mas ele não morreu por você, ele morreu sei lá por quê, ou ele não morreu, ou ele já não ressuscitou, ou a nossa ressurreição já aconteceu. Tudo isso é heresias que a gente vê lá do livro de Atos. Jesus não veio em carne, Jesus era só o Espírito. A gente vê a heresia como uma religiosidade, ou seja, uma religião que se afasta da verdade de Deus. Mas não só isso, também a religião sem o amor de Deus. A religião egoísta, a religião que só se preocupa com o próprio bem-estar, não passa pela rua e vê a pessoa caída na rua e não se comove, não deseja fazer nada. É uma religiosidade. E também a religião sem o poder de Deus, que tenta fazer as coisas na força do seu braço. Eu vou me santificar, eu vou fazer a obra de Deus, mas não depende do Espírito Santo de Deus, não depende do poder do alto. Só o que consegue é se cansar, é se esgotar, é ficar cada vez mais fraco, porque não consegue. É como você ter uma Ferrari e você não ter gasolina. E aí você sai empurrando a Ferrari pela rua. Qualquer um de patinete vence você, porque uma Ferrari sem gasolina não anda muito rápido. Então a gente precisa do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A religiosidade, sim, faz mal. A religiosidade, sim, adoece. A religiosidade mata. A religiosidade leva você a viver no medo, o medo de Deus, o medo de estar fora dos padrões de Deus, o medo de não alcançar o nível de performance
que você acha que Deus está pedindo de você. A religiosidade faz você se comparar com o outro e estar a todo momento numa corrida interminável para você se provar, para você dizer que você é bom o suficiente. A religiosidade leva até mesmo a uma autoviolência. Você se odeia e você se maltrata em nome da religiosidade. A religiosidade leva você a um sacrifício que Deus não exige, a uma performance de um desempenho que Deus não pede de você. O que diferencia a religião da religiosidade, ou a verdadeira religião da má religião, não é o conteúdo do que se crê, se é sobrenatural ou não, nem a intensidade com que se crê, nem se essa crença é absoluta ou não. A diferença está naquilo que você faz a respeito do que você crê. Você pode pegar a Bíblia e olhar para ela como um conjunto de regras, um conjunto de condutas e dizer, eu tenho que seguir essa lei aqui, senão eu estou perdido. Isso é religiosidade. Mas se você olha para a Bíblia como uma carta de amor de Deus para você, como a história de Jesus que se entregou por você, para fazer por você o que você não podia fazer por você mesmo, que é se salvar, e você recebe esse perdão, e esse perdão traz para você a gratidão, traz para você a alegria, traz para você a paz, você está em paz com Deus, e você está em paz com o seu próximo, e aí essa religião não vai te fazer mal. Mas você vai estar adorando a Deus com seus irmãos, você vai estar testemunhando de Jesus, vai estar servindo ao seu próximo, atendendo às necessidades das pessoas que estão carentes ao seu redor. Você vai estar fazendo discípulos. Você vai estar, então, cumprindo essa série de práticas que a gente chama de religião, mas não porque é a prática. Você vai estar simplesmente vivendo aquilo que Jesus já operou dentro de você. E aí a gente precisa o tempo todo estar vigiando. Será que a minha religião se tornou uma religiosidade? Será que eu perdi aquele fogo do primeiro amor e estou fazendo as coisas apenas por uma prática repetitiva? Será que eu estou como o sacerdote Eli, lá do livro de Samuel, que passou tanto tempo sem ouvir a voz de Deus que nem reconheceu mais que Deus poderia estar falando com o menino Samuel e demorou para perceber isso? Será que a minha religião virou uma religiosidade? Se virou, o caminho é sempre o mesmo. O caminho é Jesus, é o arrependimento. É a volta, Jesus me perdoa, Jesus me restaura, Jesus me traz de volta, Jesus muda o meu coração. E aí a gente vai contando, com a graça de Deus, a cada passo do caminho, para viver uma religião que glorifica a Deus e abençoa a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Maravilha, maravilha. Agora, pastor, uma outra pergunta. O que a gente faz? O que o cristão faz hoje? Eu acho que o senhor já começou dessa resposta aí, nessa parte final, né? Mas aí talvez o senhor pode complementar ou completar. O que o cristão faz para não tornar a nossa religião algo pesado, sabe? É como se estivesse carregando um peso. Viver o cristianismo sem que isso seja um peso. Uhum. Tem gente que entra, né, toma sua decisão em Jesus Cristo, se batiza e começa a viver a vida da igreja, e daqui a pouco ela se sente como se estivesse presa, sabe? Como se estivesse carregando um peso, que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo por causa da religião que ela decidiu viver. Como faz para mudar essa mentalidade dessas pessoas? Uhum. Uhum. Eu acho que começa por você se perguntar: eu estou obedecendo a Jesus ou eu estou obedecendo a homens? Jesus, quando ele se defrontava com os fariseus, e ele tinha vários embates, vários combates com os fariseus, nunca era por causa da lei de Moisés. Nunca era por causa dos mandamentos contidos no Antigo Testamento. Eram por causa das interpretações e dos acréscimos que os judeus, nas suas tradições, acrescentaram à lei. Por exemplo, o sábado. Está lá o mandamento, você vai descansar no dia do sábado. Mas aí os fariseus e os escribas acrescentavam: você tem que andar até um determinado número de passos, você pode carregar um peso até
tantos gramas, mais do que isso não pode. Você pode cuspir na pedra, que não é trabalho, mas se você cuspir na terra, você está regando a terra, e isso é um trabalho, não pode. Então, uma série de acréscimos. É por isso que Jesus fala, você que está cansado, sobrecarregado, venha a mim. Tome o meu jugo, que é suave. Então, a liberdade cristã não é ausência de jugo. Você vai estar sob o jugo de alguém. Você vai estar pertencendo a alguém e sendo servo de alguém. Uhum. Porém, Jesus fala, você não vai servir nem ao diabo, nem a religião. Você não vai servir aos homens, você não vai servir às lideranças religiosas, você vai servir a mim. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem lutas, Nayan, que a gente enfrenta porque a nossa carne quer uma coisa, que é o pecado, e Deus quer outra. E aí essa luta não tem jeito. Você tem que negar a sua carne. Sua carne está intensamente desejando que você peque. E você acha que você vai ter prazer e alegria no pecado. Você vai ter, mas o salário é a morte. E Jesus está dizendo, resista à tentação. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. Isso é uma coisa. Outra coisa são fardos colocados sobre nós por uma estrutura religiosa, por leis ou códigos que não estão na Bíblia, por mandamentos que não estão na Bíblia, por proibições que não estão na Bíblia. Tem um livro antigo do Ricardo Gondim, É Proibido, as coisas que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Aí a gente tem que se perguntar, peraí. Outra coisa, o ativismo. Aí, tem igreja que tem uma carga pesada de atividade, a pessoa já trabalha a semana inteira, faz curso à noite, trabalha sábado, e aí chega o domingo também é uma carga de trabalho enorme, porque tem isso, tem aquilo, e aí você precisa se perguntar, é Deus que está querendo isso de mim? Falamos sobre isso no tema do cansaço. Deus quer que eu fique tão cansado assim? Ou Deus quer que eu descanse? E quando a gente começa a pensar isso é um pensamento muito perigoso, porque a religião, a instituição religiosa, vai querer que você trabalhe. Os campos estão brancos para a ceifa, tem trabalho a ser feito, se você não fizer, tem gente que não está fazendo nada e que deixa o trabalho todo com alguns, vai ter pressão. Vai ter alguém que vai dizer assim, não, meu irmão, você precisa estar lá, você precisa ir lá. Mas aí a gente tem que se voltar para Jesus e perguntar, Jesus, o Senhor quer que eu esteja lá? O Senhor quer que eu faça isso? Ou o Senhor não quer que eu esteja em tal lugar? É um caminho muitas vezes solitário, é um caminho muitas vezes que você vai ter que nadar contra a maré, mas a recompensa disso é liberdade. A recompensa disso é você estar leve, lutando com os fardos, porque tem fardo, mas o fardo de Jesus é leve. Não é mais do que a gente pode suportar. Top, beleza, show de bola. 4h11 aqui na nossa rede 316. Você que acabou de chegar, né, tava aí curioso para saber o que a gente conversou agora, chegou no finalzinho, pois é, assunto hoje importantíssimo, super quente, a gente falando sobre religião, se faz mal ou não. E aí, o que você acha? Bom, para você que chegou no final, não fica triste que daqui a pouquinho todo esse bate-papo vai estar disponível nas plataformas de podcast para você consumir aí, no nosso site também, 316.com.br, e ainda no YouTube da 316. Você vai poder assistir toda essa nossa conversa. Fechamos então assim, pastorzão? Tem mais algo para concluir sobre o assunto? Fechamos. A religião verdadeira é você amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e você buscar fazer a vontade de Deus a cada dia em Cristo Jesus. Maravilha. Siga, pratique, viva e seja feliz. É isso aí. 4h12 no horário de Brasília, sexta-feira que vem. Do que a gente vai falar, pastor Marcelo? Cuidando da saúde do seu PGM. Opa, que legal. Cuidando da saúde do seu PGM, tema de sexta-feira, hein? Sexta-feira próxima, então a gente te espera. Pastorzão, nosso abraço, bom final de semana para você. E para vocês também. Sexta-feira que vem. Deus abençoe. Até mais. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.